Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu já não estava mais aguentando. A Sandra parecia outra pessoa. Não era aquela que eu tinha conhecido. Olha, parecia até que ela fazia aquilo para me irritar. Ou procurando uma desculpa para criar aquele clima ruim. Apesar de tudo, eu ia procurando relevar. Quem está ouvindo pode até pensar, mas não deve ser assim, não. Ele fazia alguma coisa para... Eu juro que não. Eu não fazia nada. Aliás, o que eu fazia era tudo para evitar discussão, briga. Até que um dia, conversando com a irmã dela, com quem, confesso, nunca me dei muito bem, eis que ela falou uma coisa que me deixou mais atarantado do que eu já estava. Não sei se ela falou para me provocar, sabe, para me deixar mais perturbado. Você é muito tonto, viu, Jonas? Você não tá vendo que a Sandra faz isso de propósito? O que ela quer mesmo é ver você de cabeça quente, te levar ao limite, para ver se você sai de casa, se flagra e perde a separação. O que você está falando, mulher? Como assim? Pedir separação? A troco do que é isso? Olha, mas você é tão tonto. Ô, Juarez, desculpa a sinceridade, mas você é muito bobo. Ou talvez você seja cego. Ela não vê a hora de se livrar de você. Não se deu conta ainda? Repito, essa minha cunhada não ia muito com a minha cara. Para dizer bem a verdade, nem eu ia com a cara dela. Nunca fiz nada contra. Sabe? E ela também, assim, objetivamente, mas a gente não se dava. E eu, sinceramente, não sei por que ela queria ver a minha caveira. Eu tinha quase certeza de que ela tinha falado aquilo só para me irritar, para colocar mais lenha na fogueira. E como se fosse pouco, ainda falou: será que ela já não arranjou outra pessoa? Que outra pessoa, mulher? Do que você está falando? Você está sabendo de alguma coisa? Quem, eu? Tô sabendo de nada. Mas sabe o que é, Juarez? A mulher, quando começa assim, sabe, dando sinais, é porque alguém se atravessou no caminho. Se eu fosse você, eu começava a prestar atenção, viu? Agora, certeza não tenho, né? Mas, enfim. Olha, essa mulher me deixou mais louco da vida do que eu já estava. Tudo bem que a gente não estava se acertando, eu e a minha mulher. Mas daí a pensar, na verdade não é pensar, daí a sugerir, a insinuar que ele estivesse me traindo, já era demais. E se ela realmente estivesse fazendo isso? Olha, eu não queria nem pensar, viu? Porque não ia deixar barato. Mas não ia mesmo. O fato é que depois daquela conversa com a minha cunhada e das minhocas que ela colocou na minha cabeça, eu cheguei em casa, adivinha, soltando fogo pelas ventas. E nem podia ser diferente, né? Meio sem pensar, sangue quente. Comecei a falar um monte. Cheguei num ponto que estava tão nervoso que cheguei a acusá-la de estar me traindo. Reconheço que talvez tenha exagerado. Mas é que eu estava tão nervoso, eu estava tão estressado, tão fora de mim, tomado por tanta revolta. E como as duas eram irmãs, ela e a Nina devia saber do que estava falando. Ela não ia falar aquilo assim de graça. Foi a pior discussão que a gente já havia tido no meio do bate-boca. Minha mulher falou: quer saber, Juarez? Olha, nem sei porque eu ainda perco tempo discutindo com você, viu? Agora você vai querer me acusar de traição? Você é um bobalhão, sabe? Nem sabe do que está falando.
No fim, depois de muita discussão, ela decidiu sair de casa e tentou levar a nossa filha, só que eu não permiti. Olha, vou deixar bem claro para você, viu, Santos? Se você quiser sair por mim, tô nem ligando. Não sou eu que vai te enviar. Agora, a minha filha você não vai levar junto. Repito, foi a nossa pior briga. Tem uma hora que eu pensei até que ela fosse avançar em mim, de tão descontrolada que ela também estava. Como eu não permiti que ela levasse a Rafaela junto, adivinha, ela saiu rangendo os dentes, prometendo que ia procurar os seus direitos, que aquilo não ia ficar assim, até porque era a mãe. Olha, sinceramente não dava para acreditar que nosso casamento tivesse chegado àquele ponto. E pensar que a gente já tinha sido tão feliz ali naquela casa mesmo. Foram 11 anos juntos, contando o tempo de namoro e no fim, chegamos naquele momento deprimente. As coisas que a irmã dela me falou continuavam ecoando na minha cabeça. Depois eu soube que ela tinha ido para casa de uma amiga do serviço. Quer dizer, a mãe dela me contou isso, né? Já que a Nina me contou outra história. Casa de amiga? E você acreditou, seu trouxa? Bom, não deixa de ser, né? Já que essa amiga é irmã desse outro cara com quem ela parece, não tenho certeza, mas parece que ela tá saindo. Não te falei que ela já estava com outro? Olha, aquilo foi uma pancada na minha cara. Eu fiquei tão possesso e tão fora de mim que até tentei falar, mas não consegui. Porque agora a Nina já não estava mais dando a entender. Ela não estava mais insinuando. Ela estava afirmando que a minha mulher estava saindo com outro cara. Imagine como que ficou a minha cabeça. E por conta de tudo isso, sempre que a Sandra vinha conversar sobre a nossa situação e via a Rafaela, eu dava com a porta na sua cara. Não a deixava entrar. Estava revoltado. Os nervos, a flor da pele. Acreditando que, além de tudo, estivesse sendo traído. Eu sei que eu podia ter tentado, pelo menos, conversar com ela. Mas o problema é que entre nós não tinha mais diálogo, sabe? Toda a nossa conversa terminava em bate-boca. E olha, se ela realmente estivesse com algum amante saindo com outro cara, também tem o seguinte, naquela altura do campeonato, já era problema dela. Eu já nem a queria de volta. Fosse ou não fosse verdade aquilo. Todas aquelas coisas que a irmã dela me contou. Já era uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça. Acabou, não quero mais. Tanto que, repito, sempre que a Sandra aparecia ali para conversar ou ver a filha, nem recebia, eu recebia. Falava que a gente já não tinha mais nada que conversar. A mandava voltar pro amante. Olha, reconheço que eu errei num ponto. Porque eu sei, ela tinha o direito de ver a filha. E a Rafaela também tinha o direito de ver a mãe. Só que por conta de tudo o que tinha acontecido e da minha cabeça que estava virada, sabe, eu nem pensava nisso. Dali 2 semanas, passei na escolinha para buscar minha filha. E tive a maior surpresa da minha vida. Quer dizer, surpresa porque, sei lá, eu não tinha pensado nisso. Me disseram que a mãe dela já tinha passado para apanhá-la. Desde a nossa briga, era eu que estava buscando a menina. E é claro que fiquei por conta do capeta, quando eu soube que a Sandra tinha pegado a Rafaela.
E principalmente sem me dizer nada. Quando cheguei em casa, para minha maior surpresa ainda, adivinha? As duas estavam ali. Ela ainda tinha a cópia da chave, de modo que conseguiu entrar. Normal. Olha, apesar de tudo, fiquei mais aliviado. Até porque cheguei a pensar que ela tivesse fugido com a menina. Assim que eu entrei, ela fingiu que eu nem estava ali. Me ignorou. Mesmo assim, dei uma dura nela por ter feito aquilo, ter passado na escolinha e pegado a menina sem me dizer nada. Ela nem se abalou. Sequer se virou na minha direção ou olhou na minha cara. Dei um beijo na minha filha. Ela se despediu e foi embora sem olhar na minha cara. Me senti mal. Aliás, eu andava me sentindo péssimo já fazia muito tempo. Agora, o que eu estranhei foi que ela não falou nada, sabe? Não olhou na minha cara, repito, e também quando eu dei aquela dura, ela não disse nada. Não respondeu, não devolveu. Achei estranho por quê? Ora, por quê? Essa mulher dava o dedo da mão para provocar uma discussão comigo. Não era seu costume de ficar quieta. De todo modo, pelo jeito, ela só queria mesmo ver a filha. Tanto melhor, né? E com o passar dos dias, eu descobri que a Nina tinha razão naquilo que havia dito. Até aquele momento, eu ainda alimentava a esperança de que fosse mentira. Só que não era. A Sandra estava realmente saindo com outro cara. O ordinário era irmão de uma amiga dela do trabalho, na casa de quem ela estava hospedada. Olha, apesar de tudo e de estar me fazendo de durão, não vou mentir. Foi um golpe duro para mim. Tentei me posar de valentão, fingir que não tinha me abalado, mas por dentro só eu sei como que me senti. E com certeza, o caso deles devia ser coisa antiga. Por isso que ela andava brigando tanto comigo. É aquela coisa, né? Para tudo tem um motivo, um porquê. O pior é que não pude proibi-la de ver a filha. Até que um dia, pro meu espanto, ela veio bater na minha porta. E olha, parecia um cordeirinho, de tanta humildade. Eu até desconheci, olhei pra cara dele, ué. O que deu nessa criatura, papi? Dizendo que precisava conversar comigo, pediu para entrar. De saída, ela me falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Juarez, eu vim aqui para te falar uma coisa. Eu cometi um erro, Juarez. Queria muito te pedir perdão. Até soluçar, ela soluçou. Estava segurando o choro. Eu nunca te quis dizer nunca. Naqueles últimos tempos, eu não havia daquele jeito. Nunca, nunca. Era sempre o contrário. Era me provocando. Ela querendo brigar comigo, respondendo tudo. 4 pedras na mão o tempo todo. E agora, a mulher parecia uma ovelhinha. Ali, aquela... Ai, eu cometi um erro. Queria te pedir. Ué. Olha, eu fiquei muito desconfiado. Me perguntando em pensamento. O que essa mulher está aprontando comigo? Isso não é normal. Não falei nada. Fiquei só esperando. Até porque queria entender o que estava se passando. Ela então falou aquilo. Sabe o que é, Juarez? Às vezes,
A gente faz coisas sem pensar, sem avaliar as consequências e faz no impulso. Eu sinto tanta falta da vida que a gente tinha, sabe? De poder conviver com a nossa filha. Me arrependo muito de tudo. Nossas brigas, por ter te tratado do jeito que eu tratava, eu reconheço que eu errei muito. Ela falando, e eu só de olho comprido, olhando e escutando. Falou e ficou quieta. Eu também não fiz comentário nenhum. Dali a pouco ela suspirou e... Quem que nunca comete um erro nessa vida? Ô, Sandra, o que você tá querendo, hein? Eu, sinceramente, não tô te entendendo. Você veio até aqui, dizendo que precisava conversar comigo. Aí começou com essa lenga-lenga aí de estar arrependida, de que cometeu um erro. O que você quer, afinal? Será que dá pra chegar no ponto? Queria pedir pra você me deixar voltar pra cá, Joyce. Será que você pode me perdoar? Me dar uma chance? Como é que é? Você só pode estar brincando comigo. Não. Não. Você tá de brincadeira comigo. Assume a tua personalidade. Para de fingir. Essa conversinha não combina com você, mulher. Juarez, você não sabe a força que eu tô fazendo. Eu tive de engolir meu orgulho para vir aqui me humilhar para você. Pelo amor de Deus, não me trata assim. Engolir orgulho? Ué, por mim, você pode pegar esse teu orgulho e... Sabe quando você fica assim, olhando para a cara de uma pessoa, mas sem saber ainda o que pensar? Era tudo muito esquisito. Ela ficou ali, sabe, choramingando, baixinho. Aquela mulher que virava no capeta quando chegava em casa. Alguma coisa tinha acontecido. Agora, a única coisa que me ocorreu foi que, fosse qual fosse a intenção dela, no fundo o que ela queria era me passar para trás de novo. Sabe, nessa hora, quando eu pensei assim, me deu uma revolta. Você achou mesmo que eu fosse cair nessa tua conversinha pra boi dormir? Você me traiu. Você tá com outro cara. Pensa que eu não sei. Hein? Aliás, de quando que você tá com esse cafajeste? E agora tem a pachorra de vir até aqui, com essa cara de Madalena arrependida, choramingar. Você quer saber? Toma teu rumo. Nem nesse momento ela respondeu. Nem nesse momento ela brigou. Olha, eu não só falei que era melhor ela tomar o rumo dela. Cheguei a empurrá-la para fora. Sabe? E abri a porta e fiquei esperando que ela... Pro meu espanto, ela que já estava choramingando começou a chorar numa velocidade, numa intensidade maior. E a falar que estava arrependida, que pela nossa filha eu devia lhe dar uma chance. Pelas tantas, como ela não queria ir embora, por conta da cena patética que ele estava fazendo, tive de ser mais enérgico. Até para ele se convencer de que eu estava falando sério. Quando falei que não tinha volta. Ela tinha escolhido aquele caminho que agora aguentasse as consequências. Estava arrependida? Aqui, ó. Deixei bem claro que comigo não teria mais chance nenhuma. Olha, se não tivesse se deitado com outro, entendeu? E de repente ter aquela atitude, ir lá morar na casa da amiga, que é da amiga. Foi morar com o irmão da amiga. Olha, até que vá lá. Até que eu poderia pensar
numa reconciliação. Agora, do jeito como ela tinha conduzido as coisas, mas não tinha como. Sabe qual foi a reação dela? Parou de chorar. Me olhou assim de um jeito... Você sabe aquele filme antigo? O Médico e o Monstro? Foi a personificação da cara dessa mulher. Quando eu falei que não tinha mais chance, que comigo ela não teria mais vez. Sabe aquela cara de coitada? Sabe aquela... Parou na mesma hora. Mas como assim parou? Ela parou. Ela me olhou com ódio que eu nunca tinha visto. E olha que essa mulher já tinha me olhado com raiva. Olha, Juarez, escreva do teu caderninho. Você vai me pagar muito caro. Você vai se arrepender de estar me tratando assim, viu? Saiu o médico, reassumiu o monstro. Ela queria que eu a tratasse bem depois de tudo que me fez. E eu não estou nem falando aqui das nossas brigas, das discussões, do fato de ela ter me abandonado. Ela me traiu. Saiu de casa dizendo que ia passar uns tempos na casa de uma amiga, mas não falou que a amiga tinha um irmão e que o irmão estava dormindo na casa da irmã e estava se sentindo solitário e que ela ia dormir com o coitadinho do irmão da amiga, que estava sozinho, o pobre. Sabe, a pessoa te trai, te faz de trouxa, de palhaço, depois volta como um cordeirinho, achando que com meia dúzia de palavras, né, uma fungada, vai consertar tudo, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Comigo não, violão. Será que essa era a imagem que ela tinha de mim? Um trouxa, um fraco, um idiota, sem amor próprio? Olha, tudo bem que ela era a mãe da minha filha. Mas era só isso, porque eu não era capacho de ninguém, muito menos dela. Ela saiu chispando fogo pelos olhos e foi embora da minha casa. Jurou, inclusive, que ia procurar seus direitos, que aquilo não ia ficar assim. Nem me preocupei. Mas sabe qual foi meu erro? Não ter trocado as fechaduras das portas, do portão. Ela tinha cópia, inclusive do controle do portão. Não sei porquê, mas não atinei. Até porque jamais me passou pela cabeça que ela fosse capaz de... Numa sexta-feira, ela passou na escolinha, ainda pela manhã, pegou nossa filha e foi para minha casa. Chamou o chaveiro, pediu... Não, olha a cara de pau, mas olha a cafajestada que essa mulher me fez. Chamou um chaveiro e trocou as fechaduras tudo da porta da minha casa. Juro que ela fez isso. E fez de caso pensado. Reprogramou o código do portão eletrônico, ou seja, eu fiquei sem ter como entrar. Entrar onde? Na minha casa. Só que não foi só isso. Depois que eu cheguei, é que me dei conta do que estava acontecendo. Armei o maior banzere na frente. Comecei a buzinar, gritar o nome dela, pedir que ela abrisse a porcaria daquele portão. Fiquei revoltado. E quem não ficaria no meu lugar? Pensa no fiasco. Só que além de não abrir, ela saiu ali para fora e falou alto e bom som para a vizinhança toda ouvir.
Eu falei que você ia se arrepender, não falei? Essa casa também é minha, Joris. Esquecer que eu tive de aturar você por todos esses anos? Mereço alguma compensação, você não acha? Até peças de roupa minhas ela jogou ali por cima da cerca. Pensa na minha humilhação, na vergonha que eu passei diante dos vizinhos. Meu Deus, quem tinha errado era ela. Ela que transformou a nossa casa num inferno. Ela que me traiu. Ela que abandonou aquilo que a gente chamava de lar. E no fim, quem olhasse para aquela cena diria que o malandro era eu. Falei que ia chamar a polícia. Ela riu da minha cara. Isso, chama mesmo. Aliás, quem vai chamar sou eu, viu? Pra você parar de fazer escândalo aí na frente da minha casa. No impulso, louco do jeito que eu estava, acessei o quintal de casa pelo muro do vizinho. Tentei arrombar a porta, quer dizer, falei que se ela não abrisse, ia arrombar. Só que naquelas alturas, para minha desgraça, ela já tinha fugido para dentro e chamado a polícia. De repente, uma viatura parou ali diante do portão. Acho que não preciso nem detalhar o que acabou acontecendo. Essa criatura teve a capacidade de dizer que eu queria fazer mal a ela e a nossa filha. Disse que eu tinha surtado e tinha jurado matá-la. Meu Deus. Como pode uma pessoa ser tão falsa, tão cara de pau? O pior é que, como os policiais não sabiam de nada, do contexto, adivinha em quem foi que eles acreditaram? E para piorar, nossa filha estava chorando lá dentro. Claro, estava assustada. Não desejo para o meu pior inimigo tudo que passei. Passei e continuo passando. Sabe o que é você ser levado num carro de polícia, com todos os vizinhos assistindo de camarote? Não duvido que alguém tenha filmado, inclusive com o celular, e depois até mandado para algum canal de televisão. Ou então que tudo tenha parado na internet. Mas não duvido mesmo. Além da vergonha, estou respondendo a um processo. Ela conseguiu uma medida protetiva contra mim. Conseguiu me afastar da minha filha. Me tirar da minha própria casa. E ainda colocou até gente da minha família e amigos contra mim. Só para se ver o estrago que essa infame fez na minha vida. Mas apesar de tudo, de estar tão desiludido, ainda confio numa força maior. Deus é mais. A justiça de Deus pode tardar, mas não falha. Um dia tudo vai ser esclarecido. Eu vou conseguir colocar essa criatura do demo no seu devido lugar. Criatura infame, desprezível. E pensar que ela é a mãe da minha filha. E pensar, olha, tem horas que eu penso nisso e que eu quase fico louco. Pensar que eu já fui apaixonado por ela. E pensar que eu até desejei viver o resto dos meus dias do lado dessa mulher. Meu Deus, quanta decepção! Meu Deus, como a gente se engana com as pessoas nessa vida.